Bom dia, tudo bem? Se importe com quem se importa. Vivemos em um tempo muito curioso. As pessoas, elas conseguem conversar com alguém do outro lado do planeta em segundos. Mas elas passam anos tentando conversar com quem não faz questão de ouvi-las. Gastam energia para conquistar aprovações de, de pessoas que ignoram. Corre atrás de portas fechadas, enquanto deixam escancaradas as portas das pessoas que realmente se importam com ela. Existe uma frase muito simples, mas muito poderosa. Se importe com quem se importa. Isso mesmo. Ela parece tão óbvia, né? Mas aos poucos, pessoas vivem dessa forma. Muitas vezes, insistimos em amizade que só existe quando somos úteis. Insistimos em relacionamentos onde apenas um lado liga. Você procura perguntas, demonstrar carinho. Insistimos em familiares que só lembram da nossa existência quando precisam de alguma coisa. E sem perceber, desperdiçamos um recurso mais precioso da nossa vida, que é o nosso tempo. O tempo é tão estranho. Por quê? Porque dinheiro pode voltar. Uma casa pode ser reconstruída de novo. Um emprego pode ser encontrado novamente, né? Mas uma hora vivida, ela nunca mais vai retornar. Por isso, é tão importante escolher para quem nós entregamos nossos dias, o nosso tempo. Eu vou dar um exemplo que eu amo, eu amo plantas e árvores. Imagine uma árvore, ela produz sombra para todas as pessoas, mas apenas algumas pessoas param para cuidar dela. Algumas pessoas arrancam os seus galhos, outras escrevem seu nome no tronco, outras apenas descansam e vão embora. Mas existe aquelas pessoas que chegam com um balde de água, que aduba a terra, que protege as suas raízes, né? que faz questão de proteger as árvores. Quem você acha que merece mais atenção da árvore? Quem a machuca ou quem cuida dela, né? Assim somos nós. Nós também somos assim. Então, você vai encontrar pessoas que nos procuram quando apenas estão sozinhas. Outras, quando precisarem de dinheiro, quando precisarem de ajuda, quando querem se desabafar por algum motivo que aconteceu. Depois elas desaparecem. Enquanto isso, existe alguém que pergunta: como você está? Como foi seu dia? Você chegou bem em casa? Então, são esses gestos pequenininhos, mas que carregam um significado enorme no dia a dia das pessoas. O problema é que a nossa mente, ela costuma valorizar aquilo que falta. Queremos ser aceito justamente pelas pessoas que não nos aceitam. Isso é quase um desafio do seu próprio ego. Pensamos: se aquela pessoa gostar de mim, então terei valor. Mas o nosso valor nunca deveria depender de aprovação de ninguém. Sabia? Isso mesmo. Quem precisa convencer o mundo de que merece amor, acaba ficando cansado, esgotado e envelhece mais. Então, existe uma velha história. Um homem caminhava por uma estrada carregando 2 baldes de água. Um deles era perfeitinho, o outro tinha uma rachadura. Todos os dias o balde rachado chegava pela metade. Então, esse balde rachado, ele sentia uma vergonha enorme e ele pediu desculpas. Achava que ele não servia para nada, né? Ele sempre estava quebrado, faltava água. Até que um dia o homem sorriu para ele e mostrou o caminho por onde ele passava. De um lado da estrada havia apenas terra seca. Do outro lado havia centenas de flores. Durante anos, a água que escapava daquele balde havia regado sementes, sem ele perceber. Então, nem tudo o que parece imperfeito é inútil. E nem toda pessoa que sabe reconhecer o valor que existe, não é todas as pessoas que vai reconhecer que você tem valor.
Algumas simplesmente não vão enxergar nunca. Outras nem querem enxergar. E tudo bem, normal. Isso não significa que você tenha menos valor. Isso significa que elas não possuem os olhos certos, né? Então, há uma enorme diferença entre ser amado e ser valorizado. Muita gente diz amar. Será que ama mesmo? Pouca gente demonstra o que é amor, o que é amar. O verdadeiro amor, ele aparece em atitudes, pequenos gestos, na presença, no respeito, na escuta, na simplicidade, na lealdade. Quem realmente se importa não precisa fazer discursos enormes, não precisa provar nada para ninguém. Às vezes, basta apenas uma mensagem. Você chegou bem? Está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. Poucas palavras sustentam um dos dias mais difíceis da vida. Também existe outro aprendizado importante, muito importante. Nem sempre quem se importa faz isso de uma forma perfeita. Exatamente. As pessoas, elas erram, esquecem datas, ficam ocupadas, têm os seus próprios problemas para resolver. Sabia disso? Então, mas continuam lá, presentes. Há uma diferença entre alguém que falha tentando e permanecer. É alguém que simplesmente, e a outra pessoa que simplesmente nunca esteve ali. Aprender isso muda completamente a nossa paz, porque deixamos de correr atrás de quem vive indo embora e começamos a cuidar de quem permanece. A gratidão, ela transforma relacionamentos. Então, quando alguém faz questão de você, demonstre, seja grato, agradeça, retribui, valorize. Nunca espere perder para perceber o quanto aquela pessoa é importante. Há pessoas que passam os anos esperando um reconhecimento, um abraço, uma palavra gentil, uma demonstração de carinho, né? E nunca vão receber. E tudo bem. Até que um dia elas cansam disso e elas seguem o caminho dela. Depois vem o arrependimento. Mas algumas oportunidades, elas não voltam mais. Acabam. Também precisamos olhar para nós mesmos. Será que somos pessoas que se importam? Então, esperamos sempre que o outro faça o primeiro movimento. Sabia? Será que ouvimos a atenção? Será que estamos atentos, ouvindo com atenção? Será que lembramos dos aniversários? Será que perguntamos como alguém está? Apenas porque queremos saber, não porque precisamos de alguma coisa dessa pessoa, né? O mundo muda quando pequenas atitudes mudam. No fim da vida, dificilmente alguém dirá: gostaria tanto de ter conversado mais com essa pessoa. Será que essas pessoas gostaram de mim? Não acontece nada disso quando você vai morrer. Muitos dirão: gostaria de ter amado, ter pessoas por mais tempo, com quem realmente eu amava. Essa diferença é enorme. A paz, ela não nasce quando todos gostam de você. A paz, ela nasce quando entendemos que não precisamos disso. Precisamos apenas reconhecer que quem caminha ao nosso lado de verdade, você tem que valorizar, você tem que dar atenção para elas. Então faça um exercício simples. Pense nas pessoas que estiverem presentes estavam ali presentes quando você passou dificuldades, que te telefonou quando você estava sentindo dor, que te enviou uma mensagem. Quem faz uma oração, quem sempre ora por você, quem acreditou em você quando ninguém acreditava. Essas pessoas são tesouros especiais. Cuide dessas pessoas, proteja esses relacionamentos, porque eles são raros. E acima de tudo, lembre-se dessa frase, sempre que sentir vontade de correr atrás de quem nunca faz questão da sua presença. Se importe com quem realmente se importa. Quem planta carinho, colhe carinho, confiança. Quem planta respeito, colhe amizade.
né? Então, quem planta presença, colhe amor. Quem aprende a valorizar pessoas certas, descobre algo precioso. A felicidade, ela não depende da quantidade de pessoas que estão ao nosso redor. Tem gente que acredita que isso é o mais importante, encher uma casa de gente. Não. Depende da quantidade daquelas que permanecem quando a vida deixa de ser fácil. Eu sou exemplo disso. Já perdi minha mãe, perdi meu pai, 2 irmãs, né? Então, e essas pessoas para mim foram pessoas especiais. E então não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar e você deixar passar o tempo de ter a oportunidade de ter pessoas boas ao seu lado. Mas também existe aquele ditado, né? Que sempre tem gente que tem um dedinho ruim e não sabe por que tá errando. Então, eu espero que você se ame, se valorize. Não espere nada de quem não tem nada para te oferecer. Que você tenha um excelente dia, que você possa sentir o cheiro. Ontem eu senti o cheiro tremendo, maravilhoso da chuva. Eu amo chuva. Então, que você sinta a presença do Senhor, do nosso Criador, na chuva, nas plantas, nos animais, nos verdadeiros amigos que nunca se esquece de você, né? E que você seja feliz, sem se importar com o que os outros vão achar de você. Não, você não necessita de aprovação, você já foi aprovado. O Senhor te aprovou. Confie em Deus de todo o seu coração. Até outro dia, que você tenha um excelente dia, assim como eu estou tendo. Bye, bye.